Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Pessoal, a gente está entrando aqui numa, talvez, das últimas semanas de trabalho no Brasil, né? Daqui a pouco a gente já está em ritmo de Natal, Ano Novo. Depois, obviamente, a gente vai ter que aguardar até a passagem do Carnaval para poder ver as coisas acontecendo de verdade aqui no Brasil. Mas a gente está aqui com o final de 2019 com algumas novidades bem interessantes, algumas coisas extremamente promissoras acontecendo e trazendo uma série de uma série de informações que trazem otimismo para todos nós aqui. Por exemplo, o risco país chegou ao menor patamar desde novembro de 2012. Esse índice que mede o risco do país caiu de 102,97 para 100,89, que é o menor desde o dia 7 de novembro de 2012, tá? E aí, pessoal, a sexta-feira mostrou que durante o dia o indicador, né, chegou aos 99 pontos, tá? Sem falar também que na semana passada nós vimos a Bolsa de São Paulo, Ibovespa, né, o índice que mede a Bolsa de São Paulo, encerrou o pregão com uma alta de 0,33% aos 112.564 pontos. Isso foi o valor que fechou o dia, mas o dia chegou a uma máxima que alcançou 112.829 pontos, que marcou um novo recorde histórico da Bolsa de São Paulo. Então, notícias tão interessantes que fizeram com que o ex-presidente do Banco Central, o Ilan Goldfein, ele deu uma entrevista para o Estadão demonstrando um grande otimismo em relação à economia brasileira, projetando para o ano de 2020 um crescimento de 2,5% do PIB brasileiro, algo que é muito interessante, tá? Hoje, esse ex-presidente do Banco Central, ele é presidente do Conselho do Credit Suisse, e ele diz que se o Brasil continuar nesse caminho das reformas, ele vai alcançar sua recuperação econômica de forma muito interessante, tá? Ele disse o seguinte: lembrando que as matérias que eu cito sempre estão aqui na descrição do vídeo. Se o Brasil mostrar que está recuperando o crescimento numa agenda de reformas, pode chamar a atenção e o investimento vir. De fato, a recuperação do crescimento, que é modesta, veio sem dinheiro estrangeiro. Tudo foi realocação de renda fixa de ativos reais e de política fiscal para política monetária. Atrair investimentos vai depender de a gente conseguir ter o que acho a palavra mais importante hoje: persistência. Se você persistir nas reformas, vai chegar lá. Ele disse também: o que levou à aprovação da reforma da Previdência foi a percepção de que ela era necessária para consolidar o fiscal, para se ter taxa de juros menor e voltar a crescer. O país voltou a crescer, mas ficou em 2,5% anualizado. Talvez isso leve a uma discussão de que temos que fazer mais, como reforma tributária e administrativa. Tenho a impressão de que, conforme crescermos 2,5% e o desemprego cair, pode haver um estímulo para as mudanças continuarem. Crescer mais vai depender da capacidade de tirar obstáculos. Tem uma visão positiva: a gente já galgou dívida externa, hiperinflação, crises cambiais, juros altos. Se fizermos as reformas mais rápido, talvez consigamos acelerar. Então aí, mais um locutor extremamente qualificado, tendo uma posição muito otimista com relação ao Brasil. E no cenário internacional também tem informações que nos trazem otimismo, porque a China anunciou no domingo a suspensão de tarifas adicionais sobre alguns produtos americanos como parte da primeira fase de um acordo comercial com os Estados Unidos. Essas tarifas seriam impostas pelos chineses e entrariam em vigor imediatamente. Tinham como alvo alguns itens importantes como milho, trigo, veículos e peças de automóveis, entre outros, tá? Um comunicado que foi divulgado de Pequim disse o seguinte: a China espera, com base na igualdade e no respeito mútuo, trabalhar com os Estados Unidos para resolver adequadamente as preocupações de cada um e promover o desenvolvimento estável das relações econômicas e comerciais de ambos os países. Essa notícia pode trazer grande impacto positivo para o cenário internacional e, obviamente, impacto positivo também para todos nós aqui no Brasil.
Já lá também no Estadão, o J.R. Guz ele fez um prognóstico de um eventual legado que o presidente Bolsonaro poderia deixar, e ele fez algumas pontuações interessantes, né? Ele falou que o Brasil, em menos de um ano, já tem uma outra previdência social que não voltará. Não existe mais a BR distribuidora, e já sumiu também os juros, né? Antes do primeiro aniversário do presente ano, estão a 4,5 ao ano, seu nível mais baixo em toda a história. Então, o J.R. Guzzo trazendo aí à memória pontos muito positivos que vão marcar esse ano de 2019. Na retrospectiva que a gente sempre faz e a gente sempre vê no final do ano, esses pontos aqui serão muito importantes. Mas uma questão também muito importante que ainda está para ser decidida é a questão da liberdade de expressão na internet, porque o presidente Bolsonaro está aí diante de uma decisão de vetar aquela questão de crimes quando cometidos pela internet, eles serem triplicados. Isso pode gerar um obstáculo à liberdade de imprensa na internet e tem trazido preocupação, inclusive, por parte do presidente. Ele voltou a dizer ontem que vai vetar o trecho do pacote anticrime que foi aprovado pelo Congresso, que amplia a pena para crimes contra a honra cometidos pela internet. Ele disse o seguinte: vou vetar aquele artigo que fala em triplicar a pena para crimes de internet, da questão de injúria, calúnia e tal. A internet é um território livre. E disse o presidente: eu quero a liberdade de imprensa, ninguém mais do que eu é atacado na internet, mas não é por isso que eu vou querer achar que tem que criminalizar, tá? E a gente sabe que ele já tinha afirmado a tendência ao veto a esse artigo do pacote, e ele também, na live que ele faz às quintas-feiras, ele também falou que estava disposto em vetar essa parte do projeto anticrime, tá bom? Falando em presidente Bolsonaro, ele fez uma brincadeira também, porque domingo, quando ele estava deixando o Palácio Planalto, os repórteres perguntaram se ele iria a um churrasco no Clube do Exército, e ele respondeu com uma brincadeira dizendo que não é churrasco porque a carne está muito cara, né? E aí provocou a risada ali dos simpatizantes. Ele complementou com um comentário dizendo que nessa época do ano tem a entre-safra, e isso faz o valor da carne subir de 10% a 15%, e ele lembrou que isso foi agravado um pouquinho porque nós abrimos o comércio para o exterior, ou seja, a exportação de carne cresceu muito, e aí ele disse o seguinte: se é para fechar o comércio, e aí, nós vamos tabelar a carne? Tabelação de preços nunca é uma medida muito importante que ela acaba fazendo o produtor ir pro buraco, né? E aí ele pergunta: o que vocês acham? Vamos taxar? Vocês querem que taxe a carne para exportação? O que vocês acham disso? Então, fazendo um comentário aí da carne, realmente a gente tem aí já um aumento sazonal normal, acrescido de um aumento das exportações, o que é positivo para o Brasil, que acabou aí fazendo um aumento do preço da carne. Obviamente a gente quer que esse preço baixe, nós queremos ter uma carne mais em conta, mas a gente também não pode esquecer que, como houve uma queda muito grande da demanda pela carne, ela estava sendo praticada num preço ali bem abaixo do mercado. E a gente sabe que pela lei da oferta e da procura, quando um produto seu não está vendendo nada, você baixa o preço para ver se atrai novos compradores. Agora, quando está vendendo bem e o recurso é escasso, é uma tendência natural de o preço aumentar. Então a gente tem que descobrir uma maneira de solucionar isso, tá? Para finalizar, o Benjamin Netanyahu, ele participou da inauguração do escritório comercial do Brasil em Jerusalém e disse que a nova embaixada do Brasil na capital deve ser aberta no ano que vem, tá? Ele é conhecido como Bibi, né? O Benjamin Netanyahu, ele disse o seguinte: nós respeitamos e apreciamos o comprometimento do presidente Bolsonaro, primeiro em abrir este escritório, que é algo que nós decidimos na visita dele há quase um ano. E o seu compromisso de abrir a Embaixada de Jerusalém é algo que sabemos que atende aos interesses do Brasil em Israel. O Benjamin Netanyahu continua dizendo o seguinte: nós temos uma canção na tradição judaica que diz ano que vem em Jerusalém, né? Birushalayim. Então agora eu digo ano que vem a Embaixada do Brasil em Jerusalém. Lembrando que o Eduardo Bolsonaro também, que esteve nessa cerimônia, confirmou que o governo brasileiro vai mesmo transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, tá bom? Então temos aí algumas notícias bem importantes acontecendo. E é isso, pessoal. Vamos abrir essa semana aqui, que talvez seja uma das últimas semanas de acontecimentos políticos mais importantes, como a questão da votação do fundão eleitoral, né, que subiu de 2 bilhões para 3,8 bilhões, e a população brasileira aqui está querendo
muito que ele desça de volta para 2 bilhões ou para menos, né? É isso que a gente está querendo. Então é outro tópico que a gente vai ficar de olho nesta semana. Lembrando que a gente volta mais tarde um pouquinho com a live do meio-dia e, se Deus assim permitir, com a nossa live da tarde às 3h30 da tarde, tá bom? E depois com o vídeo lá no canal Desvendando Original. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela presença de vocês. Se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, clicando aqui embaixo, bem simples. Se você já é inscrito, convido você a dar uma olhada se a sua inscrição está ativa. Caso você já seja inscrito, considere dar o like aqui no vídeo se você gostou desse vídeo, porque ajuda muito o canal a crescer. E outra questão importantíssima, clique no sininho das notificações que está aqui embaixo, porque ele vai garantir que você receberá todas as notificações sobre as novidades aqui no canal Daniel Lopes. Tem um botão muito legal aqui embaixo também, que é o botão compartilhar, por meio do qual você pode compartilhar esse vídeo com os seus amigos, colegas, parentes aí nas redes sociais, no WhatsApp, para que essa onda de otimismo possa gerar um círculo virtuoso e trazer uma profecia autorrealizável, positiva para a nação brasileira, para a gente fechar 2019 com chave de ouro, tá bom? Obrigado pela audiência, conto com a sua colaboração para espalhar essa mensagem. Um abraço, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Conhecimento é poder, nunca se esqueça disso. Um abraço, valeu!